Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e com sua audiência. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a campanha Dezembro Laranja de prevenção ao câncer de pele. E ainda hoje no assunto do dia vamos aprender a preparar um bombom de morango. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna no quadro Receita do Dia. É já já. E com a intenção de estimular a população na prevenção e no diagnóstico do câncer de pele, em 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia deu início ao movimento de combate ao câncer de pele, o chamado Dezembro Laranja. Desde então, sempre no último mês do ano, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza várias ações para lembrar como é possível evitar o mais comum tipo de câncer aqui no nosso país. Este ano, o tema da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele é Se exponha, mas não se queime. E vamos aprender muito sobre prevenção, sobre diagnóstico e tratamento do câncer de pele com a ajuda dos convidados de hoje aqui no nosso programa. Estamos recebendo no assunto do dia a doutora Jéssica Menezes. Doutora Jéssica é dermatologista. Ela também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o doutor Eberton Medeiros. Doutor Eberton, ele é oncologista e membro do Grupo Brasileiro de Melanoma. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas antes a gente quer lembrar que muitas pessoas relatam que se expõem ao sol para garantir a vitamina D do corpo. Mas pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco descobriram que a exposição ao sol não é suficiente para garantir a quantidade de vitamina D que o nosso corpo precisa. Entenda aí na reportagem a partir de agora. Confira! O resultado da pesquisa contraria o que se pensava sobre a exposição ao sol para a garantia de vitamina D necessária ao organismo humano. Tomar sol todo dia não foi suficiente para que os indivíduos participantes da pesquisa chegassem aos índices de vitamina D que precisavam. 284 idosos e 900 adultos e jovens com mais de 18 anos foram expostos ao sol durante 1h30 por dia entre os meses de dezembro e janeiro, quando os índices de incidência solar são maiores. Mas ao fim da pesquisa, 66% dos idosos e 45% dos jovens continuavam com a mesma carência de vitamina D. Nós avaliamos também não só a exposição solar, mas também o tipo de pele. Isso é uma classificação chamada classificação de Fitzpatrick, na qual nós classificamos a cor da pele de 1 a 6. 1, pele mais clara, 6, a pele mais escura. E a prevalência maior dessa classificação no grupo de estudo foi a classificação 4 e 5, ou seja, a grande maioria dos indivíduos tinham a pele mais escura. E nós sabemos que a melanina, que é o pigmento natural que dá a cor da pele, ela serve como um fator de proteção natural, como fosse um protetor solar. Essa foi uma grande justificativa em nosso estudo. Outros estudos mostraram também que indivíduos de pele mais escura ou indivíduos que moram mais próximo da linha do Equador apresentam alterações genéticas numa enzima, numa proteína que leva a vitamina D da pele até a sua forma ativa. Então essa redução dessa proteína faz com que esses indivíduos tenham níveis de vitamina D menores. Esse bloqueio natural da pele encontrada nos indivíduos dessa região, junto com a alteração genética, torna necessária a complementação de vitamina D através da alimentação. O problema, segundo o pesquisador, é que esses alimentos são os peixes com alto teor de gordura, como salmão, sardinha e cavala, além de óleo de peixe, que não são comuns no nosso cardápio. O que fazer, então, para garantir os níveis adequados de vitamina D? A única forma segura para a reposição é a suplementação de vitamina D. Então, para cada faixa etária ou para cada nível de deficiência, existe uma dosagem específica. Mas fique atento, a suplementação precisa ser indicada por um médico somente para os pacientes que apresentem carência da vitamina conforme a faixa etária e a cor da pele. Desde lactente, crianças estão amamentando,
adolescentes, adultos, idosos e idosos muito idosos, existe uma dose recomendada para prevenção e tratamento. Então, muita atenção, vamos trazer muitas outras dicas e orientações aqui no decorrer do nosso programa. Você que está em casa, né, que usa como desculpa, vou ganhar vitamina D, por isso vou me expor ao sol. Muita atenção, porque o resultado dessa pesquisa, o resultado é bem claro, que não é só a exposição ao sol. Tem também o fator alimentação, tem outros fatores também que a gente vai compreender melhor no decorrer do nosso programa com a ajuda dos convidados de hoje, que são especialistas no assunto. Mas a partir de agora, a gente chama você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir conosco? Então vamos logo à nossa enquete do dia. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e essa pergunta vai ser lançada a partir de agora na nossa enquete. A gente quer saber se você conhece as formas de prevenção do câncer de pele. Sim ou não? A pergunta ela é muito objetiva, você vai ligar para a gente para responder também de forma objetiva. Você conhece as formas de prevenção do câncer de pele? Sim ou não? Você vai ligar no 3424-1547, que é a nossa linha interativa, ou através do 3424-1977, você também pode ligar e deixar aqui a sua resposta da enquete e também participar enviando a sua pergunta sobre o tema. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir conosco acessando a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet. Você acessa, deixa depoimento sobre o tema, sua pergunta, pode também deixar uma frase para a gente exibir aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. A gente espera a sua participação. Se você tem um WhatsApp em mãos, também já pode mandar quantas perguntas você quiser e tiver. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Mande aí sua dúvida que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, ainda de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 30% de todos os tumores malignos aqui do Brasil correspondem ao câncer de pele. Para o biênio 2018-2019, a estimativa é de que mais de 165 mil novos casos de câncer de pele não melanoma sejam diagnosticados aqui no nosso país. Um dado novo desse período também é que, em relação à última estimativa do INCA, 2016-2017, a doença ela acometerá mais homens. Mais de 85 mil homens serão diagnosticados com câncer de pele. Já nas mulheres, 80 mil, pouco mais de 80 mil casos, né? Novos casos de câncer de pele. Outra notícia é sobre a estimativa de novas ocorrências do câncer de pele não melanoma. E essas ocorrências diminuíram em 10 mil. Olha só, um número de redução muito significante, isso em comparação ao biênio 2016-2017. A gente vai seguir agora para aprender muito mais sobre o tema, vamos entender porque existiu aí essa redução significativa nos casos, né, de câncer de pele não melanoma. Vamos entender os tipos e muitas outras coisas a gente vai falar aqui no decorrer do nosso programa. Vestimos laranja hoje, né, para homenagear e lembrar a nossa população sobre essa campanha importantíssima, Dezembro Laranja de Prevenção ao Câncer de Pele. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Jéssica Menezes, ela que é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Também queria dar boas-vindas ao doutor Eberton Medeiros, oncologista. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, bom dia, Valdes, bom dia a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra para falar de um tema muito importante para a nossa sociedade. A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela fica muito exposta, né, às radiações. Vimos na reportagem, a gente já começa repercutindo aqui a reportagem. Muita gente tem como desculpa, né, preciso de vitamina D para um bom funcionamento do meu organismo, por isso vou me expor ao sol. E a gente viu, né, o resultado da pesquisa que não é só se expor ao sol para garantir a quantidade necessária de vitamina D para o corpo. Então, a alimentação também é um fator que influencia para o ganho dessa vitamina D. Então, nada dessa desculpa. Não cola mais, né, doutora Jéssica? Esse tipo de desculpa não funciona. De jeito nenhum. Até porque, assim, os horários que
Há uma maior produção de vitamina D entre 10 da manhã e 4 horas da tarde e é justamente o horário em que os raios incidem mais sobre a pele e aumenta o risco de câncer de pele ao longo da vida. Então, realmente não existe mais essa orientação de exposição solar para repor vitamina D. E além de alimentos, há muitos suplementos de comprimido por via oral para a reposição dessa vitamina. Então, isso realmente não é mais desculpa. E essa suplementação é bom a gente lembrar também que deve ser feita com o especialista. Nesse caso, seria o profissional da nutrição ou um dermatologista também já pode orientar esse paciente em relação à suplementação para garantir a vitamina D do corpo? Como é que a gente explica isso? É sempre um bom acompanhamento conjunto. Claro que qualquer médico pode solicitar a dosagem dessa vitamina, mas é muito comum o endócrino também intervir e acompanhar o paciente de acordo com essa dosagem e repor. Mas assim, o dermatologista muitas vezes ele já inicia também e o nutricionista acompanhando em conjunto. Vamos falar um pouco mais, né, sobre a campanha. Falamos aqui no começo do programa, o tema deste ano é o seguinte: se exponha, mas não se queime. Trata, né, de um momento de refletir, a exposição ao sol e também a exposição às redes sociais. Vocês também fizeram, né, esse paralelo da exposição às redes sociais. Para quem está em casa, pode compartilhar uma fotografia usando laranja, trazer algumas informações também sobre a campanha, né, de combate ao câncer de pele. E eu queria que o doutor explicasse um pouco mais sobre este momento, né, no mês ser dedicado ao combate ao câncer de pele. Durante todo o ano vocês desenvolvem várias atividades. Mas essas atividades elas se intensificam agora no mês de dezembro, né, doutor? Isso. Isso é uma ação importante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a qual a Jéssica faz parte, e traz, como vocês já falaram, à tona da conscientização ao combate desse tipo de câncer. Né? O câncer de pele, que é o câncer mais comum no Brasil e no mundo. Né? Apesar da evidência da campanha em dezembro, a gente não podemos esquecer de que isso tem que ser uma rotina, um comportamento, uma mudança de comportamento durante todo o ano e durante toda a vida daquele indivíduo. Né? Então é isso. Então, e esse mês especificamente a gente relembra com um pouco mais de ação essa situação. A gente falou de novos casos, estimativa do Instituto Nacional do Câncer, e a gente falou o que é o câncer de pele. Vamos reforçar, né? A gente comentou na reportagem, a gente reforça agora para quem está em casa. O que é que seria o câncer de pele? É um tumor, pode ser chamado de tumor? É um sinal? É um caroço? Afinal de contas, doutora Jéssica, o que é o câncer de pele? Há várias formas de apresentação. Ele pode surgir de um sinal previamente existente, uma pinta que muda de cor, cresce, sangra, coça, muda as características, mas ele pode também surgir de uma pele previamente sadia e ele pode se apresentar como uma mancha avermelhada ou realmente como uma tumoração, um tumor. Pode fazer um pequeno caroço que cresce, também pode sangrar, coçar e muitas vezes o CBC, que é o câncer de pele mais comum, ele se apresenta como um carocinho perolado, que lembra uma pérola, porque ele é brilhante. Então, se você observar isso, realmente é importante procurar um especialista para o diagnóstico correto. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente estimula as mulheres a realizarem ali o autoexame, né? É importante a realização daquele autoexame. Se tratando de câncer de pele, é verificar mesmo os sinais, é pedir para alguém também, porque em algumas partes do corpo a gente não consegue, né, a olho nu, verificar se tem alguma alteração. É importante também que a população faça isso, doutor? Tem um autoexame para o câncer de pele? Sim, sim, com certeza. E isso é uma das coisas que deve ser incentivada nesse momento, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, né? E tem várias funções e uma grande vantagem nesse aspecto porque é visível, né? Ao olho nu você consegue fazer a análise completa, quase que completa desse órgão. Então você tem que se conhecer, tem que saber as alterações, as manchas naturais de sua pele, áreas onde difíceis de se observar. Pedir para um familiar, amigos estarem sempre observando e qualquer alteração procurar um dermatologista. A suspeita vem do paciente, né? A dermatologista chega e faz o diagnóstico. É preciso realizar exames ou o diagnóstico é clínico? Apenas observando aquela lesão,
a profissional, né, a dermatologista, ela chega a esse diagnóstico, doutora? Na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, a pele sugere bastante. A gente hoje em dia tem um aparelho chamado dermatoscópio, que funciona como uma lupa, que aumenta o tamanho daquela lesão e a gente consegue visualizar melhor e suspeitar. Mas muitas vezes a gente tem que partir para exames complementares, como a biópsia daquela lesão, para confirmar o diagnóstico. Existe uma regra que é algo simples, que pode ajudar a população em casa, que é a regra do ABCDE. Que é o seguinte, você observa uma lesão que você já tem no corpo, e aí o A significa assimetria, dividir essa lesão. Pode ser dividida em 2 ou em 4 partes e comparar se ela tem uma relativa simetria. Se não tiver, pode ser realmente um ponto negativo para aquela lesão mais sugestiva de malignidade. O B é a borda. Se a borda é mais irregular, também pode ser uma sugestão de malignidade. O C é cor, uma lesão com 2 ou mais cores também pode ser um indício de uma lesão maligna. O D realmente é o diâmetro, maior que 5 milímetros, ou seja, uma lesão a partir de 6 milímetros, que equivale a um diâmetro de um lápis, pode também ser indicativa de maligna. E o E é a evolução, se aquela lesão ela costuma crescer, se ela está crescendo muito rápido, se ela não coçava e costuma coçar, se ela sangra e não sangrava, são características que chamam a atenção. Aí tem a suspeita, né, e vai pedir ali a biópsia. Quem faz essa biópsia? Esse paciente já é encaminhado para um oncologista e esse oncologista vai fazer a biópsia ou não? Tem um processo ainda, tem uma etapa até chegar no oncologista? Na grande maioria das vezes, se não 100% das vezes, é o dermatologista, o profissional que dá o diagnóstico clínico e quem faz a biópsia terapêutica ou diagnóstica inicial. Tá? O câncer de pele mais comum, os chamados não melanoma, via de regra, o tratamento é resolvido com a excisão cirúrgica, com o próprio dermatologista, e que faz o acompanhamento e toda a prevenção subsequente. O melanoma, que é o tipo mais agressivo, que é também o menos incidente, em torno de 5% dos casos, esse exige um tratamento multidisciplinar. Tá? Via de regra, o dermatologista faz o diagnóstico inicial, com a confirmação com a biópsia. Daí, precisa-se de uma ampliação cirúrgica das margens desse melanoma. Isso ou o próprio dermatologista faz, ou um cirurgião plástico ou oncológico. E depois é a parte do oncologista, onde vai ser avaliado que tipos de... se vai precisar de tratamento complementar ao cirúrgico e que tipos de tratamento serão esses. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a prevenção do câncer de pele. E a partir deste momento, vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é da revista Exame. Dezembro laranja alerta para os perigos do câncer de pele. O mês de dezembro é dedicado para a prevenção do câncer mais comum aqui no Brasil. O câncer de pele corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no nosso país. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para este ano é de que surjam 165 mil novos casos de câncer de pele. E com a chegada do verão, o alerta é ainda maior para aumentar os cuidados com a proteção da nossa pele. Não custa lembrar da importância do uso de protetores solares diariamente. E a gente vai saber outras dicas lá no estúdio. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. É muito importante, sim, o uso do protetor solar, mesmo em dias nublados. Também você pode usar
um chapéu para amenizar a chegada do sol na sua cabeça. Tem outras ferramentas, né, e outros objetos também que você pode utilizar, o guarda-sol, por exemplo, se você vai à praia. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras dicas para quem está em casa nos acompanhando e tem interesse em prevenir o câncer de pele. Mas tem tipos de câncer de pele e a gente vai mostrar a partir de agora para você que está em casa, para a gente compreender melhor. Não existe só um tipo de câncer de pele. Vamos aqui, essa tela, né, mostra aqui esses 3 tipos de câncer de pele e os convidados vão nos ajudar explicando o que se trata, qual é o mais comum, tem algum que é mais perigoso. Carcinoma basocelular é um tipo de câncer de pele. É frequente? É perigoso? Tem tratamento? Tem prevenção? O que a gente poderia explicar para quem está em casa, doutora Jéssica? É o tipo de câncer de pele mais frequente na população. Geralmente, a cirurgia, a excisão da lesão com a margem de segurança é curativo. Mas assim, se não for tratado, ele vai invadindo localmente e vai crescendo. Então é importante o diagnóstico precoce para o correto tratamento. O próximo tipo, queria complementar, doutor? Não, tá tranquilo. Então, carcinoma espinocelular. É mais frequente, é menos frequente, é mais perigoso? Como é que a gente poderia explicar esse segundo tipo de câncer? Ele é o segundo mais frequente, ele realmente tem um risco de metástase, que é realmente invasão de algum outro órgão, com mais frequência do que o basocelular. E quando ele não é diagnosticado e realmente evolui, ele pode gerar metástase e até matar. Então ele realmente tende a ser mais perigoso do que o basocelular. E geralmente é esse tipo de câncer que chega ao oncologista no estágio mais avançado e em que a chance de óbito, né? Essa chance é um pouco mais acentuada, mais elevada, doutor? Valdson, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que foram os 2 cânceres aqui comentados de pele, eles só costumam chegar ao oncologista em casos já avançados, onde o tratamento local não surtiu o efeito desejado ou o diagnóstico já foi numa fase muito avançada. E aí o tratamento passa a ser um tratamento sistêmico no intuito de controle. O câncer que normalmente mais chega para o oncologista clínico, o câncer de pele que mais chega para o oncologista clínico realmente é o melanoma, né? Que a gente costuma chamar até de melanoma maligno, então redundante, né? É tão redundante, mas faz parte da tradição. E ele é um câncer que ele tem capacidade de, diferentemente dos outros 2, de metastatizar, ou seja, enraizar muito precocemente. Então, o diagnóstico precoce dele é essencial para a cura e muitas vezes a gente vai precisar de complementação terapêutica. Uma curiosidade agora, né? A gente ouve muitos profissionais falando câncer melanoma e não melanoma. Quando vocês falam não melanoma, vocês estão dizendo que pode ser um desses 2 tipos? Seria isso, doutora? Isso, os 2 tipos. Ok, compreendido. Agora a gente segue para aprender um pouco mais sobre os sintomas. Você sabe meio que suspeitar de uma lesão? Será que pode ser ou não câncer de pele? Será que tem algum efeito no seu corpo que você também pode desconfiar? Vamos mostrar aqui os principais sintomas do câncer de pele. Primeiro e significativo é o aparecimento de sinais. Esses sinais são semelhantes a aquelas pintinhas que a gente tem, às vezes brotoejas, seria assim ou não? Esses sinais que a gente mostra aqui têm uma característica diferente. Aquilo que eu falei no início do programa, ele pode surgir de um sinal escuro, uma pinta prévia, ou ele surgir de uma pele sadia. E aí ele pode ser vermelho, ele pode ser cor da pele, ele pode ser mancha, inclusive às vezes confunde muito com outras doenças como dermatite, psoríase, e ele pode ser mais alto, lembrando realmente um pequeno caroço brilhante. Então realmente há várias formas de apresentação. Tem também as mudanças, né, como a gente aprendeu, A, B, C e D. D, mas o E também entra porque é a evolução da lesão. Que a gente explicou no bloco anterior do programa, né? A simetria, o diâmetro também. Isso, se a borda é irregular, se ele tem mais de 2 cores, principalmente, se ele realmente há mudanças nas características clínicas dele. Outro sinal muito significativo são as feridas que não cicatrizam. Elas podem ser sinais, né, de um câncer de pele. Exatamente.
e a pessoa pode, às vezes, por conta própria, né, colocar alguma pomada ou algo parecido, isso pode complicar. A automedicação também é perigosa em casos de câncer de pele. Eu arrisco dizer que a grande maioria das pessoas, antes de procurar um médico, faz alguma coisa em casa por conta própria. E às vezes modifica mesmo a lesão e a gente acaba ficando um pouco na dúvida do diagnóstico muitas vezes. Então é importante, se uma ferida está ali, não fecha, sangra com uma certa frequência, procure o dermatologista que ele vai dar o diagnóstico correto. Ok, vamos seguir aqui. Temos outros sintomas para a gente pontuar, explicar bem para quem está em casa nos acompanhando. Sintomas do câncer de pele, pigmentos de manchas que se espalham no corpo. Isso aqui é muito importante. Pode ser, né, um sinal ou sintoma do câncer de pele. São cores específicas, né, dessa lesão. É mais amarronzada assim a tonalidade para suspeitar do câncer de pele. A maioria dos casos, por exemplo, do melanoma, ele é castanho e pode ter uma cor enegrecida, tons diferentes de castanho. Castanho claro, castanho médio, uma coloração mais escura, pode inclusive ter uma coloração mais azulada. Ele vai crescendo e as colorações realmente vão mudando. Mas existe um tipo de câncer, melanoma, por exemplo, que a gente chama de amelanótico, porque ele não tem o pigmento castanho. Ele pode vir realmente mais avermelhado ou até mais cor de pele. Esse, inclusive, é um dos mais difíceis, eu acho, de dar o diagnóstico. A gente vê aqui também, né, nesse quadro, inflamação e vermelhidão aí dessa lesão. Pode ser que essa lesão se apresente a inflamação e vermelhidão, pode se tratar de um câncer de pele também. É importante que você, verificando, né, um desses sintomas, que você não fique muito preocupado, mas visite o quanto antes o especialista, né? Isso. É muito importante. Nada substitui essa consulta ao especialista. Às vezes a porta de entrada pode ser um clínico, geralmente é um clínico, quando a pessoa desconfia de alguma coisa e após isso o clínico vai e encaminha para o dermatologista. Como é que a gente compreende essa questão da chegada, né, dessa pessoa com a suspeita de uma lesão se tratando de câncer ou não? Geralmente é mais fácil chegar no clínico. Eu acho que depende muito de, se for rede SUS, na maioria das vezes ele procura a unidade de saúde da família e é um clínico que costuma encaminhar para o especialista. Mas muitas vezes, e principalmente na rede particular, eles costumam já ir direto no especialista. Já vão para o dermatologista. Pronto. O último tópico para a gente finalizar aqui sobre sinais e sintomas, sensibilidade e dor. Essa lesão, você tem uma certa sensibilidade e também sente dor, porque tem alguns sinais, né, algumas doenças também, que quando você tem ali a lesão, você não tem sensibilidade nem dor naquela lesão. Acho que é a hanseníase, doutora, que as pessoas às vezes podem confundir. A hanseníase, ela costuma, muitas vezes, perder sensibilidade. Inicialmente até térmica, a pessoa não sente a diferença entre o calor e o frio. Depois tátil, ela não sente o toque. E depois ela passa a não sentir dor naquele local. Mas assim, muitas outras doenças benignas, as lesões são assintomáticas. Elas não costumam apresentar nenhum tipo de dor ou coceira, nada, nenhum outro sintoma na lesão. Mas um câncer, ele pode ser assintomático também, viu? Ele pode doer, como pode não doer. Pode coçar, como pode não coçar. Realmente, assim, tem várias formas de apresentação. Ok, vamos seguir agora para aprender mais sobre o tema. A gente falou no começo do programa que a estimativa do INCA é de que sejam diagnosticados aqui no nosso país mais de 165 mil novos casos de câncer de pele. Por falar em estimativa, doutor, não sei se dermatologista também gosta de números, porque jornalista não gosta muito não, gosta mais de explicar e levar informação para quem está em casa, mas a gente tem que falar de números. Desse total, 165 mil novos casos, o senhor poderia fazer uma estimativa de quantos podem chegar até a presença do oncologista para poder tratar, por se tratar de um câncer mais agressivo, em estágio mais avançado? Tá, ok. A gente precisa de números no dia a dia, né? Apesar de ser de uma área biológica, biomédica. Essa estimativa do Instituto Nacional do Câncer, de 165 mil tumores de pele, são dos tumores não melanoma, certo? São específicos de tumor não melanoma, que na última previsão foi o que você falou no início, são 85 mil casos para homens e 80 mil para mulheres. Desses casos, a grande maioria vai ser resolvido de forma local, com o tratamento local, que é a excisão cirúrgica. Algumas vezes o pessoal da dermatologia abre mão também de produtos locais, etc. Desses 165 mil,
a última previsão de mortalidade foi em 2014, se eu não me engano, do próprio Instituto, que foi em torno de 2.500. Ou seja, é essa a população com o câncer de pele não melanoma que chega para um oncologista. E nessa situação, infelizmente, a gente tem muito pouco a oferecer. Está surgindo várias armas novas, como terapia-alvo, como imunoterapia. A gente tem a radioterapia, que tem uma boa ação em determinadas situações, mas, infelizmente, quando esse tumor se torna avançado, via de regra, o tratamento é paliativo. O melanoma, aí esse já é outra estatística. É o tumor mais raro dentre os tipos de câncer de pele, representa 5% dos casos. E nessa estimativa de 2018, é em torno de 6.500 casos no Brasil todo. O que a gente sabe que é uma subestimativa. Na realidade, todos esses dados no Brasil, infelizmente, são subestimados pela má notificação aos agentes públicos. Desses casos de melanoma, a grande maioria chega para a gente. A maioria ainda é nas fases iniciais, estadios que a gente chama 1, 2 e 3. Porque apesar da agressividade do tumor, ele se apresenta na pele, como a gente falou, que é um órgão exposto a gente, que permite uma visibilidade, uma boa visibilidade, e costuma chegar nessas fases iniciais. Quando se chega na fase muito inicial, que a gente analisa a profundidade da lesão na infiltração tumoral, o índice de cura, mesmo sendo um tumor agressivo, como a gente está dizendo, chega a 95% nas fases mais iniciais. À medida que isso vai avançando, esses números vão reduzindo, logicamente. No estádio 3, por exemplo, a chance de cura passa a ser em torno de 40%, menos da metade dos casos. E no estádio 4, que é quando o paciente tem metástase propriamente dito, e virtualmente não existe casos de cura, a não ser casos muito, muito anedóticos. Ok, vamos falar de números também com a doutora Jéssica, porque a gente disse que a doença ela cometerá mais homens, mais de 85 mil homens, né? E no caso das mulheres, mais de 80 mil. Por que é mais frequente nos homens? As mulheres se preocupam mais, estão tomando medidas, né, preventivas mais eficazes, por exemplo? Eu acredito que isso tem uma grande influência, porque, de uma forma geral, a mulher tende a se cuidar mais do que o homem. A mulher tende a se proteger, procura mais ajuda médica do que os homens. Então, acho que isso tem uma grande contribuição para essa reversão em relação à frequência nos sexos. Tem alguma assim, estimativa, né, quando se chega ao consultório no estágio mais avançado? São mais homens também que chegam a esse caso, né, a esse ponto de chegar num câncer mais avançado? Sim. Porque ele negligencia, ele tem uma certa resistência em ir ao médico, ele não quer aceitar, né, que aquela lesão se trata de um câncer. Tem muito essa barreira ainda? Sim, como Jéssica citou, infelizmente a nossa cultura ainda é uma cultura muito machista, e os homens não têm a educação de procurar assistência médica. Diferentemente das mulheres, que, via de regra, desde muito cedo elas são acostumadas, né, a procurar o médico, ir ao seu ginecologista, que já é uma porta de entrada para o serviço de saúde. O homem, via de regra, a gente não tem essa cultura, essa educação. E costumam ser retardam mais a procura ao médico. Então, os casos mais avançados normalmente são dos homens, sim. É possível, né, a gente lembrar agora nesse bloco que é possível, sim, prevenir o câncer de pele. É importante que todos, né, tenham a ideia do que pode ser feito para evitar, né, o surgimento de novos casos. Então, vamos encerrar esse bloco do programa, doutora Jéssica, falando para quem está em casa que é importante, que além de você saber, né, o que a gente já explicou de sinais e sintomas, que você que está em casa pode prevenir, pode multiplicar essa informação. Use protetor solar. Faça mais o que, doutora, para prevenir o câncer de pele?
Além do uso do protetor solar, propriamente dito, usar chapéus de aba longa, camisas de proteção solar. Inclusive, eu costumo comparar muito. Chega um paciente, eu estou cheio de mancha pela minha idade, e eu mostro a barriga. Geralmente, a barriga ela é bem limpa em relação a manchas. E aí a pessoa percebe que, na verdade, é a influência do sol ao longo da vida. Então, roupa, principalmente as camisas com proteção ultravioleta, ajudam bastante na proteção. Além disso, o óculos de sol, além de ser um acessório fashion, ele ajuda também, porque ele protege boa parte do rosto e protege o olho também. E eu acho que essas medidas já têm tido um grande impacto, porque antigamente não existia essa conscientização. As pessoas costumavam se bronzear, iam muito para a praia para realmente ficarem bronzeadas. E hoje está havendo uma conscientização maior. Existe também a opção de fotoprotetores orais, que é algo menos conhecido, mas que ele também pode ser um coadjuvante nessa proteção. Mais uma vez, eu pedi licença aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre a campanha Dezembro Laranja de prevenção ao câncer de pele. E a gente lembra a você que está em casa que os dermatologistas, eles orientam as pessoas a se autoexaminarem com regularidade. E sempre, né, a fazer a consulta junto ao dermatologista em caso de suspeita de câncer de pele. Também é muito importante que os familiares e pessoas próximas examinem umas às outras, pois muitas vezes os sinais do câncer de pele, eles podem aparecer em regiões que não conseguimos ver sozinhos. Então, muita atenção, reúna aí a família, peça ajuda um do outro para verificar, né, se tem alguma lesão suspeita de câncer de pele, porque tendo e o diagnóstico sendo feito aí de forma precoce, aumentam as chances de cura do câncer de pele. Isso é muito importante a gente destacar hoje aqui no nosso programa. Também é importante a gente falar sobre prevenção. De que forma você que está em casa pode prevenir este tipo de câncer? Vamos conferir aqui na nossa tela e os convidados vão nos auxiliar explicando aqui essas formas de prevenção. Observar regularmente a própria pele. Em caso de sinais, pintas, manchas ou feridas suspeitas, procure um dermatologista. Foi uma tecla que a gente já bateu muito aqui no nosso programa, né, doutora Jéssica? Mas nunca é demais a gente lembrar. Verifique, faça o autoexame. Quando se trata de câncer de pele, geralmente a mulher tem mais essa preocupação de estar fazendo esse autoexame, mas é importante. Câncer de mama, no caso, a mulher tem essa preocupação maior. No caso de câncer de pele, também tem essa preocupação, não só as mulheres, também nós homens. Eu gostaria só de complementar algo que eu ainda não falei, é que muitas vezes uma ferida surge numa pele previamente sadia e pode ser um indicativo de câncer de pele. Mas é possível também um câncer de pele, como o carcinoma espinocelular, surgir de uma ferida crônica. A pessoa tem uma úlcera já de longa data, por exemplo, e essa lesão desenvolver um carcinoma espinocelular. Então, assim, feridas de qualquer etiologia pode também virar um câncer de pele, tá? Nessa cenário aí da observação, eu me lembrei de um trabalho interessante que foi feito na Santa Casa de São Paulo, com os pacientes com melanoma. E aí a pergunta era, quem descobriu seu melanoma? Nas mulheres, quem descobriu o melanoma foi ela, a própria paciente. Nos homens, foi as esposas. As esposas, vá para o dermatologista, vá para o dermatologista. Aí quando ia, era o melanoma. Então vamos prestar mais atenção, cuidar melhor da saúde. Próximo tópico responde aqui a várias perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Vou ler aqui a do Deneval Santana. Ele queria saber dos convidados qual o melhor horário que devemos ir à praia para evitar o câncer de pele. Aqui a gente tem essa explicação sobre evitar a exposição excessiva ao sol entre 10 e 4 horas da tarde. Isso, então, consequentemente, o melhor horário é manhã cedo. Antes das 10. Isso, antes das 10 e após as 16 horas. Mesmo indo, né, nesse horário mais indicado, não pode se descuidar dos fatores, né, protetivos.
Isso, mesmo em dias nublados, independente de praia, também é importante, porque o sol está ali. E a radiação, ela ultrapassa as nuvens e pode atingir nossa pele também, então nunca esquecer. Ok. Vamos seguir com mais telas, falando aqui sobre prevenção, o que você pode fazer para prevenir o câncer de pele. A gente está mostrando aqui, vamos para a próxima tela. Tela seguinte fala sobre usar o filtro solar com proteção adequada ao seu tipo de pele. Isso aqui também deve ser uma dúvida muito comum que chega ao consultório e a doutora Jéssica vai explicar para a gente. É aconselhável também reaplicar o produto a cada 2 horas. Filtro solar, qual o fator indicado, só com dermatologista que eu posso chegar, ou quanto maior o fator de proteção, melhor para que use? De uma forma geral, o fator de proteção solar, que só é importante reforçar que o FPS, que é o fator de proteção solar, ele protege contra as ondas UVB, deve ser acima de 30 de uma forma geral. Claro que uma pele com fototipos mais baixos, como pele muito clara, com olho claro, cabelo claro, ruivo, o fator de proteção eu costumo aconselhar acima de 50, porque esse grupo tem realmente um fator de risco maior, tá, de desenvolver câncer de pele. Mas eu costumo aconselhar a partir de 30, que já tem uma proteção bem adequada. Só que, como eu falei, protege contra raios UVB. Importante na hora da compra do protetor solar, identificar se na embalagem está escrito também o PPD, que é a proteção solar contra raios UVA, e não é todo protetor solar que tem. Então, ele geralmente deve ter no mínimo 1/3 do FPS, mas assim, idealmente pelo menos metade, tá, do fator de proteção solar. E nunca esquecer de reaplicar, né, esse produto. Sim, isso é muito porque importante. As pessoas às vezes usam, passam o dia todinho achando que estão protegidas. Exato. O ideal é a cada 2 a 3 horas, e principalmente se a pessoa sua muito ou se molha, realmente intensificar até uma frequência maior do que a cada 2 horas. Então, não precisa lavar o rosto para reaplicar ou lavar o corpo, porque muita gente acaba ficando com preguiça porque acha que precisa lavar e fazer todo aquele processo de usar sabonete e reaplicar o protetor. Pode ser reaplicado por cima, e é importante porque a gente está falando muito do sol, mas assim, luz de celular, luz de computador, luz visível também são fatores que influenciam na piora do envelhecimento precoce, no surgimento de manchas e até mesmo o desenvolvimento de câncer de pele no futuro. E a gente lembra, né, que essa exposição, ela vem e vai aquele efeito acúmulo, né? Quanto mais exposto ao sol, com o passar do tempo, né, vai chegando ali. É como se fosse uma poupança, você vai depositando, depositando, e mais à frente pode aparecer. Mas tem, assim, uma estimativa de mais ou menos com quantos anos começam a aparecer os efeitos do sol na nossa pele? Acho que depende muito da exposição solar ao longo da vida. Pessoas que trabalham no sol, por exemplo, agricultores, pescadores, eles tendem, mesmo muito jovens, com 30 e poucos anos, já desenvolver sinais realmente do dano solar na pele. E também depende da cor da pele. Pessoas muito branquinhas, do olho claro, também tendem a ter manchas com mais facilidade e um câncer de pele com uma chance maior. Importante a gente destacar que você use, né, para evitar o câncer de pele, chapéus, também usar camisetas, aquelas camisas com proteção UV, né? Tem aquelas camisas já. Então, não economize, use e use bastante. Sempre que for se expor ao sol, utilize isso, que também funciona. Exatamente. Sempre está a proteção química, que seria o protetor solar, na maioria das vezes, como bem dito por Jéssica, mas sempre se lembrar também da proteção física, né? Chapéu com abas, camisetas, menor exposição, área de corpo exposta possível, estratégia protetora solar, você dá preferência em andar nas áreas de sombra, se expor ao sol o mínimo possível. Uma coisa importante que eu não lembro se foi citado aí e que na nossa cultura termina ocorrendo é o bronzeamento artificial, que também hoje em dia já está bem claro que é relacionado com câncer de pele e que deve ser evitado. Outra relação com câncer de pele é a dúvida aqui do nosso telespectador. A gente vai repassar aqui a pergunta que chegou para a gente através do WhatsApp. O Deneval, mais uma vez, né, Deneval Santana, de Sítio Novo, em Olinda. Ele queria saber também se alguma medicação, algum remédio também pode provocar o câncer de pele? Sim ou não? Nunca tinha pensado sobre isso. Será que alguma medicação pode causar? Sim, diretamente e indiretamente. Os imunossupressores que você precisa utilizar, seja por doenças autoimunes, seja porque você se submeteu a um transplante de órgão,
você vai fazer a sua imunidade diminuir. E toda vida que você diminui a sua imunidade, você aumenta as chances do desenvolvimento de câncer. Em qualquer órgão e também na pele. E hoje em dia, interessantemente, a gente tem um tipo de medicação específica para melanoma, chamado inibidores de BRAF, que é um gene que causa, um gene mutado que causa o melanoma. E a inibição dessa via celular pode estimular o aparecimento de tumores benignos e malignos da pele. Dúvida esclarecida. Agora tem a pergunta do Guilherme, que mora em Piedade. Guilherme quer saber o seguinte: como diferenciar a ceratose dos cânceres? Tem como diferenciar? São coisas distintas? Existem dois tipos de ceratose, tá? Ceratose seborreica, que são lesões com característica genética bem importante, são lesões benignas, elas costumam ser castanhas e descamar. Apesar de ser benigna, muitas vezes ela se confunde com o câncer, por ser castanha, muitas vezes ela é bem escura, mas assim, realmente o especialista é que ele consegue diferenciar por ter características próprias e com a ajuda do dermatoscópio bem específicas. Para um leigo é difícil. A queratose actínica, que é uma lesão pré-cancerígena, e como o nome diz, actínica, porque ela desenvolve após exposição solar, ela é uma lesão benigna, mas é pré-cancerígena, e aí o especialista precisa, de fato, dar o diagnóstico. É difícil para o leigo em casa saber se é benigna ou não, porque a queratose actínica, ela costuma também ter uma casquinha, mas a base é bem vermelha. Então, um câncer de pele pode confundir a gente, imagina um leigo. Então, é importante procurar o especialista, porque a gente tem alguns outros métodos diagnósticos além do olho, sabe? É difícil, assim, responder essa pergunta dando as dicas para um leigo, porque não é algo tão fácil de realmente identificar. Temos muitas perguntas, você ainda pode participar do nosso programa. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, já está disponível para você ligar ou mandar sua pergunta aqui. 99209-4819, manda aí sua dúvida, a gente lê aqui ao vivo e repassa para os nossos convidados. A gente segue com mais perguntas. Em relação à chegada, né, até o oncologista, tem várias dúvidas que esses pacientes eles chegam. Primeiro, o medo, né, de ser diagnosticado com câncer. Tem aquela insegurança, o medo do novo, do que está por vir. A principal dúvida, doutor, é se o tratamento vai ser muito invasivo, se os cabelos vão cair. O que mais que se chega nesse consultório com dúvidas, né? Porque quais as dúvidas mais frequentes? Tá. Quando o paciente chega ao oncologista com câncer, a principal dúvida e o principal medo é se vai ter dor. Esse é a principal, é a primeira coisa que a maioria dos pacientes nos perguntam e pedem para não sentir. Tirando isso, eles querem saber como é que vai ser o tratamento. O tratamento vai causar mais mal do que bem? Eu suporto o tratamento? Vai me trazer alterações, principalmente as mulheres de queda de cabelo? Vale a pena, né? Essas são as perguntas. Hoje em dia, o tratamento oncológico está melhorando muito. E pele, especificamente, nos últimos 5 a 8 anos, surgiram coisas novas e que a gente simplesmente não imaginava que seria dessa forma. Então, por exemplo, a imunoterapia, que é uma medicação que a gente faz para estimular a nossa defesa, para a nossa defesa atacar o tumor, tem uma tolerância que, na maioria das vezes, você olha o paciente e você não imagina que ele está fazendo nenhum tipo de tratamento anti-câncer. Lógico que pode ter suas reações, como qualquer coisa em medicina. Se você tomar uma dipirona, uma cibalena, você pode ter algum problema, e não seria diferente com a imunoterapia. Mas realmente veio revolucionar o tratamento e a qualidade de vida desses pacientes. Tá? Para vocês terem uma ideia, só a título de comparação, há cerca de
alguns anos atrás, o que a gente utilizava para os pacientes com melanoma, por exemplo, metastático, era um tratamento chamado bioquimioterapia. Esse paciente ele ia ficar internado numa UTI, a gente ia fazer 8 infusões de drogas para esse paciente num período de alguns dias e ia produzir um choque, uma sepsemia nele, uma sepsemia química produzida. O que seria isso, doutor? Uma infecção, como se fosse uma inflamação generalizada. Eu falei sepsemia porque é o mais comum a inflamação generalizada ser por infecção, mas na realidade é uma inflamação generalizada. E essa inflamação ia liberar citocinas no corpo essas citocinas iriam atuar no câncer. Nós fazíamos isso tudo para cerca de 5 a 10% dos pacientes se beneficiar. Então você veja que já não era qualquer paciente que poderia ir. Eram pacientes que precisavam ser jovens, saudáveis, ter um suporte social, familiar, etc. Hoje em dia, o tratamento é ou ambulatorial, os inibidores de BRAF e anti-MEG são orais, ou a imunoterapia, que é venosa, a cada 2 a 3 semanas, o paciente vai para casa e volta sem sentir absolutamente nada, na grande maioria dos casos. Ok, muito bem explicado. Vamos seguir agora com mais perguntas. Eduarda Maria, ela que mora no bairro da Várzea, ligou para a gente e perguntou o seguinte: quem tem maior predisposição a ter câncer de pele? Será que o fator genético também pode pesar nessa questão da predisposição? Eduarda Maria, que mora na Várzea, vamos responder a dúvida da nossa telespectadora. Sem dúvida, o fator genético influencia, tá? Na maioria dos casos de câncer de pele, é realmente o sol que vai ter a maior influência. Como eu já citei, pessoas de pele fototipos 1 e 2, que são pessoas de pele clara, loiras ou ruivas, de olhos claros, principalmente com muita sardinha, são aquelas que têm uma predisposição maior ao câncer de pele, a qualquer um, tá? De tipo de câncer de pele. Mas assim, o fator genético ele influencia bastante, sobretudo no melanoma. Pacientes que têm parentes de primeiro grau com melanoma têm um risco maior, sim, de ter a doença. E, mais raramente, existem algumas síndromes genéticas que predispõem ao surgimento de câncer com maior facilidade, tá? Então, sem dúvida, o fator genético ajuda. Edna Marques, ela que mora em Olinda, ela ligou para a gente, também deixou uma pergunta. As crianças, elas podem ter também câncer de pele? Sim ou não? É a dúvida da Edna Marques, de Olinda. Você responde ou eu respondo? Por favor. Podem sim ter câncer de pele, tá? Inclusive o melanoma pode acometer crianças muito pequenas. Inclusive é aconselhável já o uso de protetores solar numa criança acima de 6 anos. De 6 meses, 6 anos. De 6 meses. O uso de protetores de preferências físicos, tá? Que tem dióxido de titânio e óxido de zinco, que não tem componentes químicos na sua fórmula. Mas criança pode ter sim. E quando se trata do câncer na criança, né, ele é menos invasivo. Em alguns casos chegam até o oncologista, doutor? Em alguns casos chegam sim. Não é raro, não? O câncer de pele na criança, ele é bem mais raro, né? Muitas vezes pode estar associado com melanomas, lesões melanocíticas congênitas, gigantes. Isso. Que são sinais, né? Que são sinais de peles e que vai propiciar o desenvolvimento desse câncer. Mas é mais raro. Aí é o oncopediatra, tem essa especialidade? Oncopediatra. Tem o oncopediatra. É quem conduz que vai tratar, caso. Né? Isso. Próxima pergunta aqui chegou lá de Camaragibe, a pessoa não se identificou, mas fala que no corpo apareceram ali alguns sinais, tipo umas bolhas vermelhas, umas bolinhas vermelhas. Foi ao médico e ele falou que é da idade, é normal. E ela fala que apareceu ali na barriga, no braço, no colo. São esses lugares, né, onde apareceram essas bolinhas vermelhas. Isso é mesmo normal? Não, normal não é, né? O surgimento de lesões no corpo. Mas eu não vi o caso, mas assim, o surgimento de várias lesões mútuas no corpo, geralmente não costuma ser câncer de pele. O câncer de pele costuma aparecer como lesão única, mesmo que ele se espalhe, que a gente chama de lesões satélites, que ele se espalhe ali próximo da lesão inicial. Mas nesse caso, muito provavelmente não é câncer de pele, não. Uma vez tratada, né, uma lesão ali, no caso mais avançado, no estágio mais avançado, fez a cirurgia, removeu ali aquele tumor, ele pode aparecer
em outra parte do corpo ou até mesmo no mesmo local onde foi feita essa cirurgia, doutor? Pode aparecer no mesmo local, sim. Inclusive, principalmente o câncer não melanoma, né? Como o principal fator é a exposição solar, a gente tem o que a gente chama de campo de cancerização. Então, aquela pele que desenvolveu o câncer, aquela região desenvolveu, as outras ao redor também sofreram o mesmo processo daquela área que apresentou. Então, pode acontecer sim. No melanoma, ele ainda tem a possibilidade de acontecer uma lesão que chama-se metástase em trânsito. Então, você tem a lesão melanocítica, o sinal, o tumor inicial no membro, por exemplo, ele é submetido ao todo tratamento de cirúrgico, ampliação de imagens, etc. E ele pode vir produzindo uma metástase em todo o trajeto da circulação linfática, por exemplo. Tá? E ficando bastante evidente esse tratamento. Se for uma coisa localizada, o tratamento é a reexcisão local, mas quando a coisa é de natureza mais volumosa, aí você precisa fazer um tipo de quimioterapia especial chamada perfusão de membro. Tá? O cirurgião oncológico e o vascular cateteriza a vascularização desse membro e infunde uma quimioterapia que vai circular naquele membro tratando essas lesões. Só complementando, o conceito que você falou de campo de cancerização é uma coisa muito bem estudada, porque uma pessoa perguntou sobre ceratose. Ele não especificou a ceratose, mas a ceratose actínica que eu citei, ela tem uma chance de 10% ao longo da vida de virar um carcinoma espinocelular. E a gente tem que tratar, tá? Na grande maioria das vezes, a não ser quando é isolada, que é mais controversa, mas quando ela é múltipla, muitas vezes o paciente está vendo aqui, por exemplo, em 5 lesões, e quando a gente passa um tratamento, a pele reage numa intensidade que o paciente se assusta, porque a olho nu ele não vê que ali está bem acometido por dano actínico, dano solar. Então, é bem importante realmente esse conceito para a gente prevenir o câncer de pele mesmo. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta e vamos direto aprender a preparar um bombom de morango. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pegue aí papel e caneta, anote todos os ingredientes e bom apetite! Poucas combinações são tão incríveis quanto a do morango com chocolate. O docinho do chocolate com azedinho de morango é sucesso garantido em qualquer sobremesa. A receita de hoje é bombom de morango. Além de ser delicioso, é um doce super versátil, onde você pode fazer para vender, para presentear as amigas ou até mesmo para degustar com a família. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes da nossa receita. 395 gramas de leite condensado, 50 gramas de creme de leite, 1 colher de sopa de margarina, 1 caixinha de morangos e 400 gramas de chocolate ao leite fracionado. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o brigadeiro branco. Então, numa panela, nós vamos colocar o leite condensado. Aqui temos o creme de leite. E a margarina. Nós vamos mexer em fogo baixo até soltar do fundo da panela, ou seja, ponto de brigadeiro. O brigadeiro branco já está pronto. Aqui nós temos um prato levemente untado, onde nós vamos colocar o brigadeiro
para descansar por 3 horas. O ideal é que ele esfrie bem. Enquanto isso, nós vamos derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. O chocolate já está derretido. Aqui nós temos o brigadeiro, que também já está frio. O próximo passo é envolver os morangos com o brigadeiro e em seguida banhar no chocolate. Minha mão está levemente untada com manteiga ou margarina. Aqui nós temos o morango. Eu vou fazer inicialmente uma bolinha. Em seguida nós vamos abrir e envolver no morango. Após cobrir todo o morango, nós vamos segurar aqui as folhinhas e vamos banhar no chocolate e em seguida eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu estou usando um silicone, mas vocês podem utilizar também o papel manteiga. Após banhar todos os morangos, nós vamos levar à geladeira para que eles firmem mais. Após 10 minutos, o chocolate já endureceu, agora nós vamos finalizar com a decoração. Aqui eu tenho um pouco de chocolate branco no saquinho. Eu vou fazer um furinho pequeno. E agora nós vamos fazer risquinhos nos morangos. Esta foi a nossa receita de hoje. Lembrando que você pode aproveitar para aumentar um pouco da sua renda com ela. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica aqui da Luciana Luna no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar um vídeo com a receita completinha lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar a receita completinha. Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. E tem mais coisa boa aqui no nosso programa. A partir de agora, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas que vamos mostrar a partir de agora. 5 vagas para vendedor de consórcio, 5 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.164 é o salário, 5 vagas para vendedor de consórcio. Vamos a mais oportunidades de emprego, 7 vagas para motorista de ônibus rodoviário, 7 vagas, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 2.000 é o salário, são 7 oportunidades para motorista de ônibus rodoviário. Vamos a mais oportunidades? Uma vaga para caseiro, uma oportunidade, exigência. Ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 954 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, te desejo boa sorte! Vamos seguir, vamos falar mais sobre prevenção do câncer de pele, diagnóstico e também tratamento da doença. Roberto Souza da Madalena ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta:
Como é feito o diagnóstico do câncer de pele? Ele tem essa dúvida, essa curiosidade, né? Roberto Souza, que mora no bairro da Madalena. Vamos explicar para ele? Na maioria das vezes, o diagnóstico é realmente clínico. O paciente ele procura um profissional que clinicamente já suspeita. Tem a ajuda do dermatoscópio, que é aquele aparelho que eu citei com lupa, que como ele aumenta bastante a lesão, é mais fácil de visualizar certas características daquela lesão e sugerir algum tipo de câncer de pele. E em casos de dúvida, porque às vezes a gente fica na dúvida também, a gente precisa da biópsia para confirmar o diagnóstico. Outra pergunta, Rafael Costa, quer saber se a tecnologia ela é aliada no tratamento do câncer? Não tenha dúvida. A tecnologia está no nosso dia a dia, em todas as áreas, e na medicina não é diferente, e com o câncer também muito menos. A tecnologia nos ajuda desde a parte básica de diagnóstico precoce, através de aparelhos que vão auxiliar o exame clínico, como a Jéssica comentou, tá? Desde dermatoscópico digital, panfocal, etc. Até nos casos mais avançados, onde é possível, em vez de fazer grandes dissecções de linfonodos, nós fazemos dissecções únicas ou duas, a radioterapia com IMRT, que traz muito menos danos ao corpo, e as drogas, que é pura tecnologia. Além da inteligência artificial, que vem surgindo aí com toda a força, né? A ponto de fotografias à distância, ele conseguir dar uma boa previsão de que se aquilo ali aquela lesão é relacionada a câncer ou não. Ok, vamos seguir com mais perguntas. Jaqueline Santos, que mora em Pau Amarelo Paulista, ligou para a gente e falou o seguinte: só o uso do guarda-sol é eficiente contra o câncer de pele? Só o uso do guarda-sol é suficiente? Jaqueline Santos, de Pau Amarelo Paulista. De jeito nenhum. Inclusive, estava na sua enquete, acho que a gente acabou nem comentando, guarda-sol ou na praia também tem aqueles guarda-sol utilizados com algodão ou lona, eles que são os melhores, eles protegem até 50% da radiação. Os de nylon protegem muito menos do que isso, mas é importante outros métodos de proteção solar. Até porque o protetor, o guarda-sol está ali em cima, mas assim, os raios eles também estão penetrando por outras áreas que ele não protege, e além do mormaço, tá? Que também ajuda até ao fotoenvelhecimento, o envelhecimento da pele. E Yolanda Barros, que mora em Camaragibe, ligou para a gente também e perguntou o seguinte: os tratamentos para o câncer de pele podem deixar cicatrizes? Sim, podem deixar cicatrizes sim, né? São tratamentos cirúrgicos na grande maioria deles, que como consequência inferem incisões na pele e cicatrização, levando a cicatrizes locais, não tenha dúvida. Existe a possibilidade de tratamento tópico, né, de imunomoduladores tópicos, que esses podem não deixar nenhuma marca de tratamento ou de lesão anterior, mas na maioria das vezes, como o tratamento é cirúrgico, deixa cicatriz. Atualmente existe uma técnica chamada cirurgia micrográfica de Morse, que é uma técnica mais recente, que é principalmente para tumores muito extensos ou que já são recidivantes, ou em áreas nobres como face, que a lesão é retirada e em tempo real é feito um estudo para análise se aquela margem está livre de lesão. Então, esse tipo de cirurgia para pessoas com câncer realmente muito avançados ou muito extensos pode deixar um mínimo de cicatriz, mas assim, ainda deixa, não tem como não deixar. A última pergunta, Tereza Maria de Jaboatão dos Guararapes, ela ligou para a gente também, deixou uma pergunta, quer saber se o câncer de pele tem cura. A gente encerra respondendo essa pergunta da Tereza Maria de Jaboatão dos Guararapes. Sim, tem cura. E a chave principal está no que a gente conversou durante todo o programa, na prevenção e diagnóstico precoce, né? Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Chegamos agora na reta final do programa. A gente fez uma pergunta aqui no começo desta edição do Assunto do Dia, a nossa enquete. A pergunta foi: você conhece as formas de prevenção do câncer de pele? Das pessoas que ligaram para a gente, que participaram, 61% responderam que sim, que conhecem essas formas de prevenção, 39% responderam que não,
ou que ainda não, porque falamos muito aqui sobre formas de prevenção do câncer de pele. Chegamos agora na reta final do programa, momento de agradecer aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Eberton Medeiros, oncologista do Real Hospital Português, coordenador da Oncologia Clínica do Hospital Barão de Lucena e membro do Grupo Brasileiro de Melanoma. Muito obrigado, doutor. Um último recado agora são as considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, o Valdo, a companhia, a Jéssica e os telespectadores. O recado final, eu acho que é muito simples. É uma síntese do que a gente conversamos aqui. Apesar de ter novos medicamentos, apesar de novas tecnologias, apesar de grandes avanços nos tumores cutâneos avançados, a chance de cura ainda está na prevenção e no diagnóstico precoce. E o Dezembro Laranja está aí para isso, né? Para uma forma de conscientizar dos cuidados que se deve ter, mais uma vez, por todo o ano e durante toda a vida. Tá certo? Lembrar de fotoproteção física, fotoproteção química, como bem explicado aqui por doutora Jéssica. Lembrar que o relógio é uma arma, ou seja, exposição solar, se for haver, antes das 10, depois das 16. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Também queria agradecer a doutora Jéssica Menezes, ela que é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Jéssica, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Isso que foi falado é fundamental. Hoje, realmente, eu observo no dia a dia as pessoas mais conscientes em relação à prevenção do câncer de pele. E eu costumo falar que uma pele bonita é uma pele saudável. A gente precisa realmente se cuidar e isso faz toda a diferença. A gente sempre acha que acontece só com o vizinho, mas podemos ser o alvo um dia, então não tem mais desculpa para não se proteger. A gente vê proteção em todos os locais, em qualquer farmácia você encontra vários tipos de protetor solar. E se a pessoa tiver qualquer dúvida a mais, eu tenho uma página no Instagram, que é de dermatologia, onde eu tiro dúvidas das pessoas e faço sempre postagem, que é Jéssica Menezes Dermatologia. Pode perguntar qualquer dúvida que não comentei aqui, estou disponível. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!